Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso da disciplina de Direito Penal 2, hoje vamos tratar mais especificamente da pena privativa de liberdade enquanto forma de execução da pena dentro daquilo que dimensiona a Lei de Execuções Penais para a pena privativa de liberdade. Na última aula, nós acompanhamos que as penas privativas de liberdade são de duas espécies, reclusão e detenção, observando a reclusão os três regimes de execução, o fechado, o semiaberto e o aberto, e a detenção, dois regimes, o semiaberto e o aberto. Embora nós observamos igualmente que existe também a pena de prisão simples, estipulada para os crimes que estão, os crimes nas contravenções penais que estão previstas, são fatos que estão previstos na Lei de Contravenções. Bom, mas detalhando de maneira clara a Lei de Execução Penal, nós observamos que a Lei 7.209 de 84, ela tem uma série de dispositivos. 7.210, de 1984, que vai tratar da nossa execução penal, ela tem uma série de dispositivos que tratam tanto dos deveres quanto dos direitos do preso. Mais especificamente, no artigo 39, você tem os deveres, né, aqui elencados, né, comportamento disciplinar e cumprimento fiel da sentença, obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão da ordem e da disciplina, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, submissão à sanção disciplinar imposta, indenização à vítima e a seus sucessores, indenização ao Estado quanto possível das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional na remuneração do trabalho. Higiene pessoal, asseio da cela ou alojamento, conservação dos objetos de uso pessoal. Então, esses são deveres previstos no 39, e no artigo 41, nós vamos ter uma série de direitos elencados, né? Alimentação suficiente e vestuário, atribuição do trabalho e sua remuneração, previdência, chamamento nominal, né? Não ter aquela ideia dos números, né? Que a gente vê muito em filme por aí, mas aqui há o direito, né? Para preservar a dignidade. Igualdade do tratamento, salvo as exigências da individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento, à medida que é solicitada, né? Contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, da leitura e outros meios de informação. Então, há aqui uma série de direitos, né, que estão elencados também no 41. Então, a Lei de Execução Penal, ela se pauta, né, por uma normatividade bem extensa, de ordem administrativa, mas também procedimental e judicial, já que ela, por dois motivos. Primeiro, pela Constituição da República Federativa do Brasil, que recepcionou a norma em vários desses seus dispositivos, existe o princípio da inafastabilidade judicial de lesões ou ameaça ao direito, de maneira que há uma discussão que me parece hoje inexata de se a LEP ela é uma norma de caráter administrativo ou judicial, ou nós temos um modelo misto, ora administrativo, ora judicial. Existem N modelos da forma de execução. Hoje é muito claro que o nosso modelo é misto, porque envolve também a questão judicial,
e admite-se a intervenção do juiz das execuções penais para tanto a fiscalização no cumprimento da pena e das condições da execução, como na atribuição dos direitos, como na observação, inclusive, em alguma medida, do regime disciplinar. A gente vai ver, por exemplo, que o regime disciplinar diferenciado é algo que apenas ao juiz compete a sua administração. Então, a LEP, ela abre essa margem. Uma questão que é relevante diz respeito ao trabalho do preso. Todos sabemos a importância que tem o trabalho como fator de ocupação e fator social produtivo, onde as pessoas que trabalham sentem-se integrantes, né, dessa comunidade econômica, e há uma relevância desse fator para a ressocialização. É óbvio que o trabalho é um direito, mas é também observado enquanto um dever, né? Na LEP, na Lei de Execução Penal, ressalvar aquelas hipóteses lá do artigo 117, que a gente vai analisar mais adiante, de maiores de 70 anos, de presos que tenham algum tipo de comorbidade que impeçam a realização do trabalho e até ofertem a ele um regime especial, né, da execução, a gente vai analisar isso mais adiante. O trabalho, ele é um dever, e assim deve ser cumprido. Então, no artigo 28, nós temos o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá por finalidade educativa e produtiva. Então, ambas as finalidades aqui postas, né? O 29 já dispõe o seguinte: o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Hoje há uma discussão se esse artigo, nessa segunda parte, referente a um montante de 3/4 do salário mínimo, foi ou não recepcionado. E aí a gente vai abrir aqui um diálogo para entendermos, né? Primeira questão: os 3/4 do salário mínimo não são o salário mínimo. Então, a Constituição, ela prevê, hoje, dentro dessa prestação social, um salário básico que é nacionalmente gravado. Vejam que hoje não há mais salários regionais, né, nem diferenciados. Esse salário é gravado nacionalmente e diz respeito a um mínimo, obviamente, para se obter dignidade, para se ter consumado os direitos sociais, né, dentro dessa abordagem. Então, há muitos autores que dizem que, nesse aspecto, não haveria recepção, porque deve ser prestado ao menos o mínimo. E há uma série de razões para isso. Primeiro, a ideia de que, se tomar o trabalho no interior das prisões, você pode gerar aí uma concorrência desleal com os trabalhadores livres. E aí é quase como uma redução à escravidão de uma parcela da população que esteja encarcerada, além de uma oferta de trabalho num valor diferenciado que cria uma hipótese, né, de concorrência que não é adequada. Então, você vai tomar um trabalho prisional mais baixo. Isso vale para a rede privada. E é óbvio que é lógico que, se há uma concorrência no setor privado, entre empreendedores, e ele toma um trabalho produtivo com um valor abaixo daquele ofertado no mercado, ele está tendo aí um certo privilégio, ele está tendo, obviamente, um auxílio que é indevido a partir da ideia do cárcere, né? Então, há razões para essa crítica. Uma outra questão que se põe é
e aí isso é tratado pelos vários penalistas, é que geralmente essa oferta não vem desses empreendedores. É uma oferta do próprio Estado e diz respeito, muitas vezes, a trabalhos que não são trabalhos comuns ou de natureza produtiva, aquele chamado trabalho reprodutivo, que é o trabalho interior doméstico, que geralmente a gente faz de lavar roupa, de varrer casa, de produzir a comida, né, os alimentos, e isso também existe no interior das prisões, ou seja, presos que trabalham na cozinha, presos que trabalham na parte relacionada à limpeza, né, à manutenção, na lavanderia, se há, nem sempre existe uma lavanderia, né, mas onde exista, né, a gente tem aí uma série de rotinas e presos que acompanham e trabalham nesses diversos setores. O que se pode imaginar é que já foi colocado, já foi analisado dentro dessa sistemática, é que alguns desses presos, ao realizarem essas atividades, realizam em função daquilo que é a sua própria necessidade, daquilo que eles precisam. Então, dentro dessa dinâmica, muitos têm pensado e têm observado que não é necessário nem mesmo uma contraprestação remuneratória. Então, há alguns autores que defendem que esse trabalho, que é um trabalho reprodutivo de sustentação, ele é exercido, mas não é necessário nem mesmo uma contraprestação, porque eles fariam isso naturalmente se estivessem livres, porque necessariamente precisariam fazer isso para viverem nas suas próprias casas, e isso não seria objeto dessa contraprestação. Então, dentro dessa dinâmica, mesmo assim, o que é que as varas de execução penal têm encontrado? Que mesmo esse trabalho reprodutivo, e aí há uma razão para o que se coloca, né? Se vocês forem César Alberto Bittencourt, ele vai dizer, olha, aqui fora existe o desemprego. O desemprego é algo comum e normal na estrutura da sociedade contemporânea. Então, nem todas as pessoas, o pleno emprego é um objeto estimado em termos de constituição econômica, em termos de objetivos, né, estipulados para a economia, mas não é uma realidade comum. Então, lá no cárcere, é lógico que não vai haver uma oferta tão vasta de trabalho. Quando essa oferta existir e for uma oferta proveniente do setor privado, não se deve falar em 3/4 apenas do salário mínimo, mas no salário mínimo, né? Ou seja, essa tomada não pode ser essa tomada do trabalho não pode ser privilegiada. Ou seja, a ideia de 3/4 não existe, ou seja, deve ser pago pelo menos um salário mínimo pelo setor privado. Quando essa oferta é produtiva, vem do setor público, aí pode-se imaginar isso aí como uma espécie de auxílio, de bolsa, e pode-se estipular dentro desse limite aí não inferior a 3/4 do salário mínimo. Quando vir para trabalhos no interior das próprias prisões, mas que diz respeito à sustentação, pode nem ser observado uma contraprestação. O Estado pode estipular, como pode não estipular. Se não estipular, a única coisa que vai continuar existindo é a chamada remissão. A remissão da pena, que é um fator importantíssimo para a execução da pena no contexto brasileiro, né? A remissão, com C cedilha, essa remissão aí vem do verbo remir, que é expiar. Remissão com 2 S é remeter. Ah, professor, eu vi lá que no Estatuto da Criança e Adolescente
Existe um procedimento na apuração do ato infracional que se chama remissão, e está lá com 2 S. Está certo lá está certo. Porque, na realidade, é o seguinte, o Ministério Público oferta uma remissão, porque remete ao procedimento uma consequência diferenciada daquela que normalmente ele teria, que seria a imposição de uma medida socioeducativa. Mas, em geral, o Ministério Público faz um acordo e remete a outro procedimento, a outra forma de fiscalização. Então, é remissão com 2 S no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, na Lei de Execução Penal, é com C cedilha, porque é realmente expiar uma parcela da pena que foi, a qual o sujeito foi condenado, para reduzir essa pena. Há uma razão de, a cada 3 dias de trabalho, 1 dia de pena, ou, alternativamente, a cada 12 horas de frequência escolar, ou seja, de frequência a atividades educativas, 1 dia de pena. É mais ou menos a mesma coisa, porque 12 horas de frequência escolar equivale a 4 horas diárias de escola. Então, vejam o que determina, aqui no tocante à remissão, que é um dos incidentes da execução, né? A Lei de Execução Penal, que ela vai tratar, né, da remissão. Inclusive, eu diria que entre esses institutos, o Instituto, aqui no artigo 126 da LEP, decorem bem, artigo 126 da LEP, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, tem inclusive os regimes onde podem ser aplicadas a remissão, é o fechado e o semiaberto, poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena. De que maneira? 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. A jornada do trabalho é a jornada normal, nunca inferior a 6 horas diárias, mas também não superior a 8 horas, exatamente para não ter o famoso trabalho forçado, que é aquela jornada exaustiva, a jornada fora do padrão, não é? Onde você não estipula uma carga horária indevida, né, para a exploração do sujeito, da pessoa. Depois, além de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, há a possibilidade também de que as atividades, veja só, em 1 dia de pena, no inciso 1, a contagem do tempo é de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio e, inclusive, profissionalizante ou superior. Vou ver aqui que a vista está falhando. É o código. Inclusive, profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias. Então, 12 horas de frequência nessas atividades. Ou 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Então, jornadas de trabalho, ele também vai colocar aqui o mínimo dessa jornada, né? Há possibilidade de acumulação entre jornada de trabalho e escola. O parágrafo 3º coloca isso. Para fins de acumulação, nos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Mesmo que ele esteja acidentado e ele está impossibilitado de seguir no trabalho ou ir aos estudos, continuará remindo essa pena. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido em 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificado pelo órgão competente do sistema de educação. Então, se ele concluiu o ensino médio
né, o ensino fundamental, o médio ou superior, durante o cumprimento da pena, ele consegue concluir, ele ainda terá um tempo acrescido de 1/3. Ele recebe um certificado, né, da conclusão e acresce 1/3 na remissão. O condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e usufrui da liberdade condicional poderão remir pela frequência de curso regular e de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova observado disposto no inciso 1 do parágrafo deste artigo, pelo menos a frequência de 12 horas a cada 3 dias. Dá uma média de 4 horas diárias, né? O tempo remido será computado como de pena cumprida para todos os efeitos, é o artigo 128. Então, vejam que nós temos, no Instituto da Remissão, uma possibilidade de redução da quantidade de pena imposta. Então, vamos supor que ele tenha trabalhado 90 dias, dentro daquela carga horária que a gente aqui tratou, ou tenha frequentado 90 dias de estudos dentro daquela carga de pelo menos 12 horas a cada 3 dias, né? Então, a gente vai observar aí a possibilidade dele remir 30 dias, né? Numa ou noutra hipótese. Ele pode até remir mais, né? Havendo uma acumulação aí de trabalho e estudo, desde que comprovado, pode chegar aí a uma remissão, né? Veja no parágrafo 5º, o tempo de remir em função das horas de estudo será, isso aqui é o acréscimo que é dado pela certificação, né? Então, esses 30 dias, e ele conclui um desses níveis, fundamental, médio ou superior, ele terá aí um acréscimo de 1/3, mais 10 dias, ele vai ter 40 dias de pena remida. E isso vai, obviamente, ser acompanhado pela vara de execução penal. Inclusive, tem uns programas atualmente que eles elaboraram, né, para fazer esse acompanhamento, e vai registrando tudo isso de maneira ao juiz, né, ter mais ou menos a quantidade de pena, né, que o sujeito... E óbvio que esse tempo reduzido já vai entrando para a contagem de livramento condicional, que é um benefício da execução, a possibilidade, ao final, inclusive, de conversão do que resta de pena privativa de liberdade a cumprir por restritiva de direito, que é outro tipo de benefício, né, durante a execução. Então, existe uma série de direitos daí decorrentes. Agora, veja, se o condenado comete falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 do tempo remido. Então, você tinha trabalhado 90 dias, remiu 30, de acordo com aquilo que a gente colocou aqui. Mas ele comete falta grave. Ele poderá perder 10 dias. Antigamente, o 127 determinava a perda total de todo esse tempo remido. Hoje, com a alteração feita pela lei número 12.433, de 29 de junho de 2011, perde-se apenas 1/3 do tempo remido, né? Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, a partir da data da infração disciplinar, que ela foi gravada, ele pode novamente contar o tempo para remir, tá certo? Volta a poder contar o tempo de remissão. Então, vejam, nós temos na LEP uma série de institutos da execução que auxiliam, né, a esse acompanhamento, né? A remissão é um deles, é fundamental. Hoje, inclusive, há uma outra discussão que não é uma discussão legal, e vejam, essa redação que nós temos do parágrafo 1º do 126 foi trazido pela lei 12.433, de 29 de junho de 2011. Ela foi produto de uma discussão de educação nas prisões, promovida pelo governo federal entre 2006 a 2010. O primeiro desses seminários, que foi lá em Brasília,
eu ainda estava como consultor ad hoc, né, para o departamento penitenciário, a gente participou desse seminário, onde nós discutimos a remissão pela educação, que acabou sendo incorporada, ou seja, naquela época, inclusive, vislumbramos um evento onde houve a titulação em nível ainda primário, né, de alfabetização, de um grupo de detentos da Papuda. E o detento fez o seguinte questionamento, à época o ministro era o Tasso Genro, ele disse, olha, ótimo, vocês estão nos titulando agora, mas veja, eu precisei estar com 30 e poucos anos, não me lembro agora a idade dele, ser preso para vocês me educarem. Meu filho está ali atrás, está com 12 anos, ainda é analfabeto, eu só queria perguntar ao Estado se vocês vão esperar ele praticar algum crime, ser preso para poder alfabetizar. Ou seja, era uma crítica grande, né? Já para aquele período, eu achei fantástica a colocação dele. E, realmente, pensar a remissão pela educação foi fundamental, porque existia só a remissão pelo trabalho. Até então, a LEP, né, feita em 1984, havia apenas um estímulo do trabalho e não um estímulo a continuar a formação, a educação, que é relevantíssimo. E isso estimulou várias práticas. Aqui, por exemplo, em Campina Grande, no Serrotão, abriu-se uma unidade da Universidade Estadual da Paraíba. Óbvio que oferta muito mais cursos profissionalizantes do que propriamente superiores. São poucos os detentos. A gente hoje sabe que uma média nacional, a maior parte dos detentos frequentou entre 4 a 6 anos as escolas. Então, eu diria aí, por volta de 56% a 60%. Então, a grande maioria não vai ter curso superior e muito menos mesmo ensino médio, que é uma condição básica para ingressar num curso superior. Então, a oferta realmente tem que ser do ensino fundamental, né? O objetivo central é a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, voltado, né, para a formação desses sujeitos encarcerados. Bom, então, diante dessa dinâmica, que é muito interessante, o 126 ele abre essa oportunidade, né, para que a gente pense, há algumas varas de execução penal, mesmo na ausência aqui do modelo, começaram a aplicar também a chamada remissão pela leitura, que vem sendo estimulada por resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, muitas vezes, os presos já têm um certo nível de formação, mas eles querem continuar acessando, e aquilo que eu digo, há uma desocupação geral, que também não é nada distante. A penitenciária faz parte da comunidade, se na comunidade não se encontra emprego, é lógico que lá dentro não é que vai ser algum empreendedor vai chegar e ofertar um trabalho ou fazer algum contrato de parceria aí para o privado para desenvolver, né, um empreendimento. Então, esse desemprego chega por lá também. E aí o que resta é a chamada remissão pela leitura. Mas isso tem que ser acompanhado. Isso não é um elemento. Aqui eu vou considerar algumas experiências, né? Você tem uma experiência mais séria, onde há uma exigência realmente da leitura e as pessoas, né, fazem um acompanhamento pedagógico, vão dando sentido a esses livros, né? Geralmente há alguns livros, inclusive, que são bem requisitados, né? O Caçador de Pipa, A Menina que Roubava Livros, é até interessante, mas é um dos livros bem requisitados dentro das penitenciárias, né? Alguns livros que dizem respeito também à condição deles como presos, né? Tem alguns romances que tratam também das prisões, geralmente eles se interessam. E aí a leitura e, obviamente, o acompanhamento, e você faz algumas redações, fichas, incluindo a Bíblia, né? A Bíblia também é um livro importante que deve ser acessado.
O problema é quando esse domínio é feito apenas, por exemplo, por uma matriz religiosa, moral, e que às vezes não existe nem propriamente a leitura, basta participar do evento, do culto. Isso era colocado aqui uma concorrência, né, em Pernambuco, na Paraíba, que se colocava dos professores, era que a gente prepara tudo pedagogicamente, tem toda uma preocupação na escolha dos textos, na apresentação, na discussão do texto, para depois ter a produção textual do próprio aluno. E isso é algo custoso, é algo demorado, não surge do dia para a noite, para que, ao final, pela leitura, ele tenha aí 1 ou 2 dias de remissão. Então, eles sentem que empregam muito tempo nessa construção e desistem. E aí, o que é que acaba acontecendo? Participam lá do culto ou de uma missa, e se o pastor ou o padre oferta essas condições e diz que aquilo foi leitura bíblica, olha só a questão, leitura bíblica, eles vão remir essa pena. E óbvio que eles vão preferir estar lá. Inclusive, eu estava frequentando as prisões, né, para fazer, na época, uma pesquisa, e aproveitei nessa ocasião para ver uma e outra dinâmica. E me interessei muito pela dinâmica mesmo religiosa, sabe? Porque tem bolo, tem guaraná, né? Tem sempre uma festinha. E é óbvio que o preso não ia gostar jamais desse ambiente escolar, desse ambiente mais formal, né? Que é ofertado no campo docente, né? Os professores não vão chegar lá com bolo, guaraná, né? Festa. E eu até me perguntava, se eu estivesse preso, onde é que eu iria preferir estar? E preferi estar lá, né? No bolo, na guaraná e por aí vai. Então, essa era a questão que a gente colocava dentro dessa dinâmica. E é óbvio que isso cria realmente um debate sobre a falta ou a ausência de referência normativa para a remissão pela leitura, porque bastava esse atestado, muitas vezes dado por um padre e um pastor, para que eles obtivessem essa remissão pela leitura, e muitos nem sabiam ler, era isso que os professores denunciavam, né? Dizia, poxa, mas tem gente ali que nem aprendeu a ler, mas fez essa frequência e está lá como leitura bíblica e recebe isso. Isso vale para São Paulo, para o Rio, para aqui, né? Não estou colocando uma hipótese ou uma análise de caso na Paraíba propriamente, né? Estou falando no geral. E é por isso que é perigoso esse tipo de adoção, porque se você não estipula claramente o alcance, como ela deve ser administrada, você pode criar uma situação privilegiada, incluindo aí uma ocupação moral, talvez, do Estado, né? Então, essa questão que a gente tem que revisitar. É óbvio que, no futuro, se a remissão pela leitura for acrescentada aqui, né, como uma hipótese, né, a ser, né, observada entre as formas de remissão do 126, era interessante. Eu acho que deve ser acrescentada, mas deve ser acrescentada referindo os elementos, né, de avaliação, os instrumentos de avaliação e essa questão relacionada ao domínio público. A assistência religiosa é um direito do preso. Está lá naqueles que a gente elencou, né, no artigo 41, né, entre os direitos do preso. Ninguém nega. Mas a gente tem que ter esse cuidado de separar o Estado, né, das religiões e lembrar claramente que esse tipo de ocupação pode levar também a uma privatização do Estado. O Estado não é só privatizado por conta da sua atividade econômica, da forma como a atividade econômica é disposta, mas exatamente quando ele não consegue
lidar com esses conflitos morais, né, de maneira apartada. Uma coisa é individualmente você professar uma fé, e isso você tem toda a liberdade, o Estado que prega a liberdade religiosa. Outra coisa é o Estado ser apropriado, sequestrado, né, por essas morais, por esse tipo de, digamos assim, de, de referência, né? Então, isso aí a gente tem que ter cuidado, porque é uma forma também de privatização. Né? Não só estou tratando, a gente não só pode tratar da maneira realmente de atribuir a uma empresa o controle, por exemplo, das prisões, mas você pode também acabar numa parceria que seja um tanto esquisita, né? E acabe levando a isso igualmente. Então, essa crítica que eu faço não é contra o Instituto. Acho que a remissão pela leitura é um instituto importante. É apenas a maneira como ele se constrói. Né? Ele deveria se apresentar de uma maneira distinta. Uma outra questão que é extremamente relevante, e nós estávamos tratando na última aula, é aquilo que eu disse a vocês, a gente não vai ver toda a LEP. Nós vamos apontar os aspectos mais relevantes da LEP que nos interessam dentro da Direito Penal 2. É óbvio que há um universo muito mais amplo de institutos, de medidas, mas essas que nos interessam, remissão é uma delas, ela nos interessa. Uma outra está aqui no artigo 117 da LEP. O que é que eu tenho no artigo 117 da LEP? A ideia, veja só, somente admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de. O regime aberto, em princípio, deve ser executado numa casa de albergado, mas a gente já viu que não foram construídas casas de albergado em todo o Brasil, né? Então, há muitas comarcas que não possuem casas de albergado. Você tem a súmula 493, veja só, súmula 493 do STJ, que garante que não pode haver imposição de regime mais severo do que aquele que faz jus o preso, ou por progressão, ou pelo cumprimento inicial da pena. Né? Então, essa súmula, ela vai determinar essa proibição, né, da imposição de um regime mais gravoso de execução. Então, se você chega no aberto, você não pode manter aquele sujeito na instituição ou do fechado ou do semiaberto, até porque você também pode criar um problema grave na execução. Aquele indivíduo que sai diariamente se tornar um veículo, né, para outros, um veículo que é extorquido, né, por outros que estão dentro da instituição, por exemplo, no fechado. Estou colocando aqui essa imagem para ficar mais claro também do porquê. Não é só por conta da dignidade da pessoa, mas pela lógica da execução. Senão você quebra essa lógica. E aí esse sujeito se torna um canal, um instrumento, muitas vezes usado até por chefe de organizações criminosas, etc. Aliás, quando não tinha vaga, eu, quando advogava, já escutei de um ou outro preso, não foram de todos, mas alguns diziam, não peça a progressão agora, doutor, porque se não tiver a vaga, me deixa aqui, porque eu tenho medo de sair e voltar, porque geralmente quem está no semiaberto, que fica ainda na instituição do fechado, é a primeira vítima das violências, é a primeira vítima de toda a extorsão que ocorre dentro do sistema. Então, vejam que é um sistema que, pela inadequação, muitas vezes, do seu formato, não funciona. Mas existe uma súmula que determina isso, que não é possível o regime mais gravoso de execução. Então, o que se deve fazer? Colocar em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Essa é a solução que vem sendo dada, né, a essa circunstância. É lógico que esse regime domiciliar não é o legal, porque o legal para o aberto seria o que está aqui no 117. São essas hipóteses, são 3 hipóteses que estão aqui bem definidas. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de, inciso 1, condenado maior de 70 anos. Inciso 2, condenado acometido de doença grave. Inciso 3, condenada com filho menor ou deficiente físico e mental. E aqui é aquela ideia da intranscendabilidade da pena, para que a pena siga um regime especial ao cuidado que a mulher tem, né, dentro dessa disposição, né? E o CONANDA dispõe também dos direitos da criança, cujas mães, adultos ou adolescentes estejam em situação de privação de liberdade. É um direito da criança, sobretudo. E a perspectiva da supremacia do interesse da criança, né? E condenada gestante. Então, essas 4 hipóteses, aliás, tinha falado em 3, são 4 hipóteses que estão aqui bem definidas no artigo 117 da LEP e que, portanto, devem ser observadas de acordo com esse limite. Não é que a prisão domiciliar ela exista para todos, né? A opção de se colocar em domicílio existe para todos, não. Existe para essas 4 hipóteses. Mas é óbvio que, cumprindo-se a súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça, essas situações podem se expandir na ausência da instituição adequada. E aí eu vou ter que fazer a soma aí da prisão com monitoramento eletrônico, né? Isso vem sendo uma regra, né? Isso tem ocorrido, né, via de regra, nas execuções aqui no Brasil. Uma outra questão é que muitas vezes se faz uma confusão grande, inclusive se faz a confusão, se chama a saída temporária, lá do artigo 146, de induto. Induto natalino, induto de Páscoa, não é isso. É o Instituto da Saída Temporária, que está previsto na LEP para o regime semiaberto. E também fazemos uma confusão entre a saída temporária e a permissão de saída, que é encontrada já no regime fechado. A permissão de saída está prevista aqui no artigo 120 da LEP. O que é que diz a permissão da saída? Os condenados que cumprem em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de saída do estabelecimento mediante escolta, significa mediante vigilância. Eles estão com escolta. Quando ocorrer um dos seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Aquele princípio da dignidade humana, discutido desde Antígona, né? Ou seja, aquela discussão lá da Antígona, diante de Creontes, para enterrar o Polinices, né? Ou seja, isso a gente mantém, porque isso diz respeito ao princípio da humanidade, que é constitucional. Independente de quem seja o preso, do que eu considere subjetivamente ou não, o Estado confere esse direito, né, de que ele, no falecimento de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, ele possa frequentar, ele possa comparecer, né, sobre a escolta, né? E isso é decidido pelo diretor do estabelecimento. Ele solicita ao diretor do estabelecimento. Se o diretor negar, aí aquela ideia de que nenhuma ameaça ou lesão ao direito será afastada da jurisdição no contexto do Brasil. Aquilo que eu falei, que a LEP, ela não tem apenas um conteúdo administrativo, mas também uma série de direitos que dizem respeito, né, à dignidade da pessoa e que podem sofrer controle judicial. Então, o juiz poderá interferir e conceder esse direito diante das circunstâncias. Necessidade de tratamento médico.
Então, o preso precisa de um acompanhamento médico específico, oncológico, sei lá, endocrinológico, por diabetes, etc. E aí ele precisa desse acompanhamento, ele precisa fazer esse tratamento, ele está aqui submetido. Essa permissão de saída será considerada pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. E, obviamente, observará, né, o artigo 121 coloca: a permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. O enterro, a visita a um paciente grave, né, o enterro de uma pessoa querida, o tratamento médico que vai ser prestado. Isso aqui são permissões de saída. Permissões de saída são admitidas no regime fechado e aos presos provisórios, que estão sob prisão processual, temporária, preventiva, né, as prisões cautelares. Então, isso é uma hipótese. Outra hipótese, que normalmente a mídia chama de induto, é o que a gente chama de saída temporária. A saída temporária já é um instituto do semiaberto. Vejam que nós temos no 122 da LEP. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Quais são os casos? Visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Então, quando observar a necessidade de um equipamento de monitoramento eletrônico, ele aplica mesmo que não tem uma vigilância direta nessa saída. Não tem escolta, como tem na permissão de saída no regime fechado ou dos presos provisórios, mas isso não impede que se implante a monitoração eletrônica. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Essa hipótese aqui é uma restrição trazida pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. É óbvio que só vai começar a alcançar as pessoas dali por diante, porque é uma reformatio legis impégios. A gente sabe que existe um princípio da irretroatividade da norma que prejudica. Veja só, então nós temos no artigo 146 os elementos relacionados à monitoração eletrônica, né? O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando? Aí tem aqui, autorizar a saída temporária no regime semiaberto, a gente já acabou de ver, né? Determinar a prisão domiciliar, aquelas hipóteses, né, onde há a possibilidade da prisão domiciliar, principalmente da mãe, né, que é indispensável aos cuidados dos filhos menores até 6 anos, ou de qualquer idade, quando acometido, né, por uma deficiência física ou mental. Temos aqui também o 146C, o condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com equipamento eletrônico e os seguintes deveres: receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, isso que, para que a saída temporária ocorra, ele deve informar a residência dos familiares para onde ele se dirige, ou então o endereço onde ele irá se encontrar. Isso deve ser informado, porque pode, durante essa saída temporária, existir algum tipo de fiscalização. Então, não é esse induto que sempre se fala aí nos veículos de mídia. Não, induto natalino, induto, realmente se observam algumas datas que são datas que sirvam para confraternização, para
alimentar esse desejo de convívio social dos presos, né? Páscoa, Natal, uma festa importante da padroeira, né? Então, sempre se aproveita isso realmente. Mas isso não significa que é um induto e que essas pessoas estão libertas, né? Estão livres. Pode haver, aí o juiz vai analisar os casos concretos, em algum caso pode aplicar o monitoramento eletrônico vai se dar conforme os artigos 146 e seguintes aqui da LEP, né? 146A foi vetado, mas 146B, C, né? E D, né? Da LEP, a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a vigência ou cometer falta grave. Então, tudo nos leva de volta ao chamado regime disciplinar. Né? Uma outra questão, ontem falamos na progressão, ontem não, quinta-feira, na última aula, falamos da progressão de regime. Caio colocou, então, o preso só pode cursar curso superior na cidade, sim, é na comarca, em que ele está preso. Aí, óbvio que vai se fazer essa avaliação. Agora, existem algumas comarcas contíguas, a depender do caso, pode haver essa admissibilidade, viu, Caio? Porque, por exemplo, ele pode estar preso lá em Bahia, tudo, frequentar aqui em João Pessoa, não há problema. Cabedelo, igualmente, né? Agora, isso, obviamente, com todo esse cuidado que está aí, dele demonstrar onde ele vai, não é o padrão, mas é possível. Né? Zonas metropolitanas a gente pode encontrar essa extensão, mas o que está na LEP é isso, ou seja, na comarca em que reside, essa frequência dentro dessa análise. Mas há, obviamente, uma interpretação. A comarca, por exemplo, ali em Caruaru, existiam presos que vinham de Santa Cruz, geralmente só tem Caruaru mesmo a prisão, mas aí é cadeia pública, ali perto a gente pode observar essa... Campina Grande também é outro polo, né, que tem uma série de cidades a qual ela confere uma zona de influência, né, uma zona de influência econômica, cultural, e é importante a gente observar isso com cuidado. Bom, uma outra questão que surge, existe uma intriga muito grande com a chamada execução provisória da pena, e uma interpretação de que essa execução provisória, ela prejudica o princípio da presunção de inocência, da presunção de culpabilidade, que o sujeito já estaria aí sendo submetido a uma execução provisória, e a gente estaria, com isso, descumprindo o princípio da presunção de inocência. Só que há determinadas custódias que acabam se prolongando muito, custódias que seriam processuais. E é por isso que se diz que o ideal seria o contrário, seria realmente você colocar essas pessoas em liberdade, não observar um prolongamento muito grande, né, do julgamento, sabendo que o princípio é o princípio do duplo grau, né, ou seja, duas instâncias, que é o que normalmente é o que existe, né? Na realidade, nós temos duas instâncias e temos dois tribunais de sobreposição. A gente aqui confunde e diz, o Brasil tem 4 instâncias. Não tem 4 instâncias. Só existem duas instâncias judiciais, a primeira e a segunda instância. E existem 2 tribunais nacionais de sobreposição, que são o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Né? Um sobre a análise constitucional, outro sobre a uniformização da legislação federal, da aplicação da legislação federal no território brasileiro. Então, eles têm. Mas não é que são 4 instâncias, né? São 4
possibilidades recursais, né, que a gente tem, mas são 2 instâncias e o duplo grau. O duplo grau já é respeitado no primeiro recurso, e que normalmente é o que ocorre, né? Para a grande maioria, eu diria que 70% dos procedimentos, eles se encerram no âmbito penal, estou colocando aqui no âmbito penal, eles se encerram até porque o acompanhamento aí é da Defensoria Pública, ela não faz, normalmente, recursos tão vastos. E quando faz pensando num habeas corpus coletivo, em medidas mais abrangentes, né, que tem uma repercussão maior ou busca uma repercussão geral. Então, essa é a questão que está aí proposta. Bom, fazendo essa análise, há 2 súmulas, a súmula 716 e a súmula 717 do Supremo Tribunal Federal, que admitem progressão do regime antes do trânsito em julgado. Porque, obviamente, se a sentença ainda é recorrível, ela não se tornou irrecorrível, ela pode admitir essa progressão do regime. O que os autores colocam é que isso, em que pese não corresponder ao princípio da presunção de inocência, por outro lado, dá um direito ao preso, né, e confere a ele condições de gozar de algum tipo de benefício e reduzir a gravidade da sua custódia. Né? Então, ele está no fechado, você vai progredir para o semiaberto, já é uma vantagem. Essa progressão sempre gradual. Ou você está no semiaberto, vai para o aberto, já é uma vantagem. De maneira que, óbvio que para que isso ocorra, tem que ter algumas condições, né, as condições subjetivas, nos crimes contra a administração pública, ter reparado o dano causado, pago a multa. A mesma coisa ocorre para os crimes onde haja, para haver a progressão, ele tem que provar que ou ele pagou a multa ou ele conseguiu parcelar, ele conseguiu e está pagando as parcelas, né? Então, essa é a questão que está aí posta. Então, observando essas questões, essas condições pessoais, e, óbvio, também observando que há um trânsito em julgado, eu digo que a sentença não transitou, mas para a acusação já houve, né? No sentido de que ele não pode reformar ou prejudicar mais o réu, já que há recursos, muitas vezes, que são apenas da defesa. Então, dentro dessas circunstâncias, eu não vejo como impedir essa progressão de regime, e acho que é, inclusive, um direito público subjetivo, ainda que não haja um trânsito em julgado. Parece que é uma concessão de um benefício, como se eu já estivesse considerando alguém que não foi considerado culpado com trânsito em julgado, executando uma pena. E alguns chamavam isso de execução provisória. Não se trata propriamente da execução provisória, mas se admitir um benefício dentro de uma escalada, uma questão aí de proporcionalidade, né? Olha, se ele já está num volume de tempo que já é o suficiente para ele progredir, melhor dar essa progressão e você vai, com isso, alcançar, né, um benefício. Bom, e a última questão que eu gostaria de relatar aqui para vocês diz respeito ao regime disciplinar interno. As faltas graves, lédias e leves, que o artigo 49 vai tratar aqui. Olha, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias. Esse é o problema. Nem todos os estados votaram o seu regime penitenciário, o seu regime disciplinar penitenciário. É o nosso caso. De maneira que, muitas vezes, as leves e médias,
E aí vem também atrelado ou vinculado às leves e médias sanções disciplinares que são para as graves, porque eu não realizei isso de maneira proporcional e geral, né? E aí deixo ao crivo, muitas vezes, do diretor penitenciário, o que é equivocado. Porque a legislação local é que deveria especificar. Não são regulamentos. Aí você diz, mas tem um regulamento penitenciário. Mas fala em algo que tem que ser discutido como legislação, dentro de um direito penitenciário construído pela Assembleia Legislativa. Não é? Então, é essa a questão que está aí posta, né, numa competência que seria concorrente em termos legislativos. Bem assim, as respectivas sanções, que deveriam ser previstas para as leves e as médias. Já para as graves estão definidas na própria LEP, no artigo 50. Nós temos, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que... Aí tem aqui as faltas graves. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Fugir. 2. O fugir, a fuga, é uma falta grave. Professor, a fuga é um crime. A gente vai ver que existe crimes contra a administração da justiça, lá no Código Penal, que dizem respeito a quem favorece a fuga ou quem... Vamos lá para os artigos, né? Para que vocês observem bem direitinho isso. Mas o fato em si de fugir sem violência e grave ameaça, a fuga só é criminosa se houver emprego de violência e grave ameaça à pessoa. Nós temos aqui, né, os tipos que estão no 352, né, a conduta, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. E veja, não é nem grave ameaça, é uma coisa ainda mais restrita, é violência mesmo. Violência é vis corporalis, é algo físico, é dar uma cacetada, é disparar efetivamente contra uma pessoa. Você tem detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente. Arrebatar o preso a fim de maltratá-lo, não. Botim em si é um dos... Amotinarem-se presos, perturbando a ordem e a disciplina da prisão, é crime. Está aqui previsto entre os crimes contra a administração da justiça. Favorecer, né, a fuga é o crime de favorecimento pessoal do 348. Auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública autor de crime que é combinado pena de reclusão. 348 do Código. Então, tem o 348, tem o 352, mas vejam, a fuga em si, sem violência e grave ameaça, ela não é... Sem violência, desculpe. Grave ameaça, porque o tipo, eu sempre faço esse... Sem violência, ela não é típica. O que é típico é a fuga com emprego de violência, que está lá no 352. Então, o fugir, pura e simplesmente, é uma falta grave disciplinar. É uma falta da execução da pena, né? E está aqui previsto no artigo 50, inciso 2. É uma falta, é um ilícito administrativo. 3. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Aí qualquer instrumento, né, cortante, contundente, e vocês observam essa ideia, né, com a ideia de ameaça, de ofender a integridade de outrem. Provocar acidente de trabalho, descumprir no regime aberto as condições impostas. Inobservar deveres previstos nos incisos 2 e 5 do 39. Vamos lá para o 39. O 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. E 5. Execução do trabalho, das tarefas e ordens recebidas. Então, inobservar esses deveres é falta grave. Tiver em sua posse, utilizar-se ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E recusar submeter-se ao procedimento de identificação no perfil genético. Hoje até isso aqui é questionável, porque
se pergunta se pode fazer prova contra si, isso ainda vai ser analisado, né, que foi inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Tem suas vantagens, né, a ideia do perfil genético, mas pode criar também um elemento de controle aí que é extremamente autoritário, né? Então, a gente precisa aguardar aí os pronunciamentos dos tribunais, né, acerca dessa matéria. Bom, o artigo 51 coloca: comete falta grave o condenado a pena restritiva de direitos que descumprir injustificadamente a restrição imposta, retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta, inobservar, mas isso é para restritiva de direito, né, no 51. E o 50 é para a privação de liberdade, que é o que nos interessa agora. Então, aqui os elementos da falta grave. Então, o 52 traz já a forma, né, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave quando ocasionar a subversão da ordem de disciplina interna, sujeitando o preso provisório ou condenado nacional estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, né, pelo crime que ele praticou, ao regime disciplinar diferenciado com as seguintes características. Antes de tratar do regime disciplinar, vamos aqui para o 53 para entender as sanções disciplinares. Nós temos: constitui sanções disciplinares, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, isolamento na própria cela ou em local adequado do estabelecimento que possua alojamento coletivo, observando sempre o disposto no artigo 88. A cela do isolado não é aquele de filme de prisão texana que bota o sujeito no sol, né, num canto extremamente quente, de condição térmica terrível. Não, ela tem que ter as condições de aeração, ela só é isolada, não vai ficar no alojamento coletivo. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Então, regime disciplinar diferenciado é uma das sanções, não é um regime de execução da pena. Nós não estipulamos isso como regime de execução da pena. O regime, e até poderia ser, porque existem regimes de execução da pena para terroristas, integrantes de organizações criminosas, estipulados nos Estados Unidos, que é a supermáxima americana, ou que ocorre na Itália, o carcere duro. Não é o nosso caso. O regime disciplinar diferenciado surge como uma sanção a partir desses eventos de natureza disciplinar que a gente está aqui analisando. E no regime disciplinar, a diferença para os demais é que a inclusão no regime disciplinar, vejam, só pode ser aplicada, veja, no 57, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, né? O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias, ressalvado a hipótese de regime disciplinar diferenciado. O isolamento celular será sempre comunicado ao juiz. Então, praticar a falta disciplinar deve ser instaurado o procedimento disciplinar, isso é o 59 já. Aqui a gente vê que abre-se o contraditório, tudo deve ser garantido o contraditório, a defesa, né? Apurado conforme o regulamento, assegurar o direito de defesa. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de 10 dias, enquanto rola também o procedimento disciplinar, né? A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina da averiguação do fato dependerá do juiz competente, do despacho juiz competente. Então, diferentemente das outras sanções disciplinares, que o juiz pode, que o juiz não, desculpe, que o diretor pode aplicar, o regime disciplinar diferenciado é um regime onde apenas o diretor, aí é o contrário, onde apenas o juiz pode aplicar, tá certo? Então, o regime disciplinar diferenciado é aplicado pelo juiz, enquanto as demais sanções podem ser aplicadas pelo diretor. Ah, professor, mas se o réu entender que a sanção foi errada, ele não pode
ir até o juiz? Pode, pelo princípio da inafastabilidade da apreciação judicial de lesão ou ameaça ao direito. A gente já falou aqui que a LEP não é administrativa puramente, né? Ela é uma legislação mista, onde se admite o controle judicial das ações administrativas aqui desenvolvidas, de maneira que o juiz existe aí como grau recursal. Existe o procedimento disciplinar, existem as sanções disciplinares que estão aqui no artigo 53, obviamente, as sanções dos incisos 1 e 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento, e do inciso 5, que é o regime disciplinar diferenciado, veja o 54, pelo despacho do juiz competente. Então, essas são as sanções disciplinares. Vejam que nós temos um regime disciplinar, né, previsto na LEP. Ele começa com a previsão das faltas, né, depois as sanções e recompensas, aqui no artigo 49, as faltas, depois 53, as sanções e a recompensa, e um procedimento próprio de apuração e imposição da sanção disciplinar, que está no artigo 59, né, que está aí disposto. O regime disciplinar diferenciado está aqui no 52, como é que se aplica. A duração máxima será de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Recolhimento em cela individual. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico, a passagem de objetos de pessoa da família, ou, no caso de terceiro autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Então, ele tem direito a essas visitas quinzenais. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. É a perspectiva realmente de inibir, incapacitar as associações criminosas. Entrevistas sempre monitoradas, exceto quando aquelas com seu defensor, instalações equipadas para impedir o contato físico, a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Fiscalização do conteúdo das correspondências, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros, que apresentarem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento. Vejam, para o sujeito que praticou um crime previsto como a prática de um crime previsto como fato doloso, o regime terá a duração máxima de 2 anos. Mas para esses outros casos que estão aqui no parágrafo 1º, né, apresentam alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade, sobre os quais recaem fundadas suspeitas de participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Esse regime disciplinar diferenciado é aquilo que o Jacobs vai chamar do direito penal do inimigo, que diz respeito realmente a uma jurisdição de incapacitação dentro de um Estado de direito que lida com pessoas que se associaram para a prática de crimes, com terroristas, né, com pessoas que realmente têm esse perfil contrário à ordem, né, estatuída. E óbvio que aqui a gente poderia depois fazer uma série de críticas a tudo isso. Eu estou só apresentando, não estou aqui dizendo que eu concorde, só estou mostrando que ele existe no nosso ordenamento jurídico, que existindo indícios que o preso exerce liderança da organização criminosa, da associação criminosa ou milícia, que tem atuação criminosa a partir de 2 ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Então, aqui cria-se essa hipótese para a penitenciária federal.
Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por um período de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal na origem ou da sociedade, de origem ou da sociedade, mantém vínculos com a organização criminosa, a associação criminosa. E aqui, após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, que não receber visita, de que trata o inciso 3 desse artigo, poderá, prévio agendamento, ou seja, ele passa 6 meses, pelo menos, totalmente isolado. Eu só queria ver aqui a duração máxima desse período, né? Ele pode, pelo que está aqui estipulado, é renovado a cada ano, existindo os indícios de que o preso continua apresentando esse alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, há uma diferença, sim, para o que está estipulado no CAPT, que é a prática de fato típico como crime doloso, e o que vem no parágrafo 1º, que é o regime disciplinar diferenciado para essas situações específicas, né, de apresentar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal da sociedade, presos sobre os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento e participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Esse regime disciplinar diferenciado aproxima-se de formas de execução adotadas nos Estados Unidos, que a gente chama da supermáxima, que é empregada a grupos terroristas e associações criminosas, as máfias italianas, que nós chamamos de carcere duro, e é uma tentativa de construção de um regime disciplinar para lidar com presos que integrem associações criminosas aqui no contexto brasileiro. Mas veja, diferentemente desses outros países, aqui trata-se de uma referência a partir de uma sanção disciplinar, que é essa sanção da inclusão em regime disciplinar diferenciado, que só pode ser determinada pelo juiz, conforme o artigo 54 da LEP. Então, é sempre bom ter em mente esses artigos, o 49, o 50, o 52, né, que vai tratar do regime disciplinar diferenciado, o 53 e o 54, e o procedimento, que é o 59, da Lei de Execução Penal. Então, imaginar que existe também um procedimento para a imposição desses regimes, até porque é preciso que haja defesa, haja contraditório, e isso é estipulado também na Lei de Execução Penal. Bom, hoje foi bem extenso, né, a aula, mas veja, a gente tinha que ver esse panorama com relação à LEP, né, aos direitos e deveres do preso, ao regime disciplinar, à possibilidade, né, de inclusão, né, digamos assim, no regime disciplinar diferenciado, e evoluir, né, para alguns institutos que estão previstos na Lei de Execução Penal e que são importantes para a nossa matéria, entre eles o da remissão. Bom, então, alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Professor, Diga aí, Rayane. uma dúvida que surgiu não é sobre esse assunto não sei se o senhor vai comentar alguma coisa, sobre a questão da sede especial para os presos que têm ensino superior. Sei. É um privilégio. O Não, senhor pode comentar um pouco? é aquela autorização, não seria uma permissão de saída, porque não é admissível no fechado, só é admissível a partir do semiaberto, e aí você tem a possibilidade do monitoramento eletrônico, né? Uma das possibilidades. E é aquela saída temporária, né? Tá certo? Que está previsto no 122 da LEP.
Então, você vai para o 122 da LEP e vê as condições para essa execução, né? Visita à família, frequência a curso supletivo, profissionalizante, bem como instrução de segundo grau ou superior na comarca do juiz de execução. Uma questão que é relevante a gente colocar é que o Supremo Tribunal Federal proibiu o regime integralmente fechado. E, portanto, isso foi alterado, né? Alterou-se a Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, ela previu o regime integralmente fechado, né, para crimes hediondos. Isso caiu por terra, e aí ela passou a prever, no parágrafo 2º, o regime inicialmente fechado, que também o Supremo, numa decisão colegiada, né, do Pleno, né, do habeas corpus número 111.840 do Espírito Santo, declarou inconstitucional também a ideia do regime inicialmente fechado, sem as avaliações subjetivas. Isso não quer dizer que não possa ser fechado, mas você vai ter que fazer a avaliação subjetiva e de quantidade de pena, aquela avaliação lá do 33, parágrafo 2º, de que os crimes com penas acima de 8 anos iniciarão no fechado. Mas existiam condenações a crimes que estavam estipulados na lei de crimes hediondos como hediondos, que estavam dentro daquele limite, e de até 8 anos, e o réu não era reincidente, não havia reincidência. Há alguns desses tipos, vocês sabem, o tráfico é equiparado a hediondo por força constitucional, não está no rol da 872, mas recebe o mesmo tratamento. Mesmo assim, existiam algumas circunstâncias de não violência, de ser réu primário, né, que eram condições que não necessariamente indicavam que o regime deveria ser inicialmente fechado. É isso que a decisão colegiada do Supremo buscou bater, né, dentro dessa situação específica. E essa saída, Rayane, só vai ser possível exatamente no semiaberto. Compreende isso? A partir Eu não daquilo... entendi muito bem, não. Com relação à série especial, que fala. Eu não sei onde é que fala sobre essa série Cela especial. Não, não existe. Aquela ideia lá o que ocorre com o Código de Processo Penal é que estipula na prisão provisória a possibilidade do acompanhamento do sujeito, uma cela especial. Mas isso até se interroga, porque o código foi da década de 40, se foi ou não recepcionado. Em função da proteção e segurança do indivíduo, algumas pessoas que exerceram cargos como governadores de estado, presidente, né, se por acaso se envolverem criminalmente, têm se dedicado a essa ideia de ofertar uma cela, e os comandantes de tropa, né, se ofertar uma cela especial. Naquele caso do Lula foi por conta, e o Moro fazia questão de sempre repetir, que aquilo ali foi por conta dele ter ocupado o posto da presidência da República e ter sido comandante-chefe das Forças Armadas, e isso daria a ele uma analogia benéfica para ocupar uma cela individual, né, com todas aquelas condições. Mas isso não existe dentro... O que existe, talvez você esteja confundindo, é o regime especial de execução de pena para as mulheres. E aí, em função da condição da maternidade, hoje tem se buscado, inclusive, mesmo para mulheres que estejam no fechado, olha, é uma coisa interessante, mas que o crime não tenha sido cometido com violência e grave ameaça, e reunindo aquelas condições subjetivas, conferir a prisão domiciliar. E aí ela fica sob monitoramento eletrônico quando ela é indispensável ao cuidado dos filhos menores até os 6 anos, ou filhos deficientes físicos ou mentais. E aí você confere, e não precisa ser do semiaberto, né? Essa questão
ocorre mesmo no início da execução da pena. Mas aí não é a questão de cela especial, é o regime especial de execução constitucional em função da personalidade da pena, em função da individualização da pena no tocante às mulheres. Se agora, se ainda se respondi ou não. Eu entendi, professor. É porque no senso comum eu estava vendo algumas discussões sobre isso, que as pessoas dizem que geralmente quem tem o ensino superior, né? Superior, Vai É para porque uma o sala Código de especial Processo Penal, e também tem aquela o, questão o, de o livro Código de de mérito. Processo Penal fala isso, Rayane, mais para prisão provisória. A partir da Entendi. execução da pena não existe. Já não existe mais isso, né? Isso. E aí ainda se pergunta se deveria continuar existindo na prisão provisória por conta da nova Constituição, ou seja, do princípio de Eu até igualdade. estava lendo um projeto de lei de 2019 que colocava isso como questionava porque isso feria meio que o princípio da igualdade, né, das pessoas. Exato. Eu entendi. Mas tem sido aplicado, né, por conta do CPP. Mas é prisão processual ali. Eu não estou falando. A gente está tratando aqui da execução da pena, né? Já está tratando da pena privativa. Tá bom? Entendi. E Obrigada. mesmo lá está sendo questionado. Mesmo Sim, por lá, tem quem questione. entendi. A Obrigada, não, professor. a não ser que seja para oferecer uma proteção, porque também o preso não perde o direito à sua incolumidade física e psíquica. Se for observar que o sujeito pertence a uma facção criminosa e as penitenciárias de um determinado estado estão lotadas com pessoas de outra facção, aí vale a pena você botar numa cela específica, porque você vai criar aí Se você jogar o preso lá dentro, você está condenando ele à morte, né? Você está fazendo. Aí você tem que observar esse efeito sempre no caso concreto, né? Sim. Cada caso é uma situação. É a mesma coisa também É por isso que é muito errado. A imprensa, algumas vezes, estimula boa parte dessas violências que ocorrem, principalmente dentro das prisões, porque nas prisões a comunicação de rádio chega. Chega a televisão também, mas tem os horários. A rádio é mais direto. E aí tem apresentador que coloca, olha, prenderam fulano de tal hoje por estupro. Vocês sabem o tratamento que deve ser dado ao estuprador. Aí já vai, né, praticamente acrescentando a pena aquilo que não é legal nem constitucional. Né? Isso acaba incitando, estimulando. De maneira que é equivocada algumas apresentações, algumas veiculações de notícias, né, por conta disso. E aí obriga, muitas vezes, talvez, o juiz, numa situação dessa, a adotar algum tipo de providência para evitar. Até porque forçosamente acaba ocorrendo. Né? A gente viu recentemente um que sofreu lá dentro da cadeia, né, e ainda foi enforcado, né. Então, foi um caso até recente, e era inocente, depois se descobriu que o sujeito não tinha estuprado. E aí a gente começa a observar que esse tipo de situação, ela pode criar situações concretas, onde não é que existe uma cela especial, mas é pelo princípio de proteção, né, pessoal, e por aquilo que é necessário ser feito para preservar a dignidade da pessoa humana, o juiz se veja obrigado a determinar que aquele sujeito em específico fique numa cela isolada, ou né, para ter uma certa proteção. Tá bom? Até porque não temos espaço para todo mundo, assim, celas individuais, né? Sim, também tem essa outra questão, não tem espaço para todo mundo em celas individuais. Mas em alguns casos concretos extremos, a gente vai ter que encontrar uma solução, né, para lidar. E como é que tá nesse período de pandemia? O senhor sabe como é que tá, assim, as celas? Ah, sim, a epidemia de Covid. Veja, Uhum. no primeiro momento houve um volume muito alto
tem uma aluna nossa que está fazendo até uma pesquisa, o mestrado dela está sendo sobre a Covid nas penitenciárias. Então, é engraçado como a primeira onda pegou pesado, sabe? Muita gente morreu e tal. Mas é um tanto estranho, não se sabe se é por conta também da diminuição das frequências de visitas, ninguém sabe ainda ao todo o porquê. Mas essa segunda onda não está tão pesada como foi a primeira, entendeu? Existem outras coisas na penitenciária que são mais preocupantes em termos de saúde. Por exemplo, a tuberculose multiresistente, ela hoje, a disseminação em boa parte do mundo se deve às prisões. E no contexto brasileiro, ela é uma dinâmica grave, né? E que é um quadro epidemiológico que é traumático, porque é uma tuberculose resistente a antibióticos, né? Então, você não vai ter o tratamento que comumente teria, ainda que você ficasse em cima e observando se o preso toma ou não toma aquele medicamento, e a gente já fez até algumas perguntas com relação a isso, né, a quem acompanha, né, obviamente não pode identificar os casos, né, as pessoas, porque é o princípio do sigilo aí, né, para que a dignidade dessas pessoas também seja respeitada, mas mesmo que você faça isso, a tuberculose, ela tem sido hoje um evento trágico dentro da penitenciária e que pode alcançar a comunidade em geral, né? Aí é mais preocupante, inclusive. Mas a primeira onda pegou pesado, muita gente morreu sem assistência, né? E isso não foi legal. Mas me parece que houve uma acomodação, uma estabilidade. Ela não disse que os números caíram também por completo, mas o volume interno está um pouquinho inferior ao que ocorre na comunidade em geral, né? Então, aí teria que estudar o porquê disso, né? Quais são, visita, é falta de contato com o mundo exterior, o que é que está ocorrendo, né? Entendi, professor. Porque geralmente a mídia não veicula muito sobre as penitenciárias, né? Olha, veicularam muito ano passado, sabe? Foi. Mas Esse esse ano que ano pararam, né? pararam. Uhum. Ano passado falaram bastante, né? De como estava na Papura, como estava no Rio, Bangu, como estava. E Esse ano mostraram gente eu não vi. morrendo sem ar, sem atendimento, né? E houve mesmo isso, e foi triste, né? Mas Entendi. agora deu uma reduzida. Pois pronto. Mais alguma coisa, gente? Professor, só um Bom, pedido. Se o senhor pudesse diga. só elencar qual foi os tópicos da LEP que a gente viu hoje, porque como foram muitos e passados lidos, eu não consegui anotar todos. A gente hoje tentou tratar, sobretudo, da remissão, né, Remissão, que é um instituto relevante, das sanções disciplinares, né, das faltas disciplinares, das sanções e do procedimento. Essa era a ideia central, né, das faltas, sanções e procedimentos. Falar do regime disciplinar diferenciado, demonstrar que aqui ele se torna uma sanção disciplinar, né, regime pelo formato. domiciliar diferenciado. Regime disciplinar diferenciado, tá certo? Ele é uma sanção, e tratar um pouco da prisão domiciliar, lá conforme o artigo 117 da LEP, de quando ela cabe, né, quais são os fundamentos, né, para a sua imposição. Bom, foi basicamente isso, né? A súmula 493 do Superior Tribunal de Justiça, e diferenciar permissões de saída, que é o que ocorre no regime fechado, e nas prisões provisórias, nas prisões processuais, de saída temporária, que é o instituto que eu acabei agora falando com o Rayane, que é o instituto do semiaberto, tá certo? E são institutos diversos.
Um está previsto no artigo 120, que são as permissões de saída, e outro, que é a saída temporária, no artigo 122, mas hoje com o auxílio do 146, que é o monitoramento eletrônico, para a ideia da saída temporária. Tá certo? Muito obrigado. Então foram essas. Estou me lembrando aqui, resgatando algumas coisas que a gente viu. Tá bom? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Bom, então a ideia foi isso, apresentar, obviamente de maneira bem panorâmica, a LEP, para que vocês tenham uma ideia de como ela funciona, a Lei de Execuções Penais. Acho que a próxima aula a gente já pode dar continuidade tratando da estrutura de aplicação mesmo da pena. Tá bom? Um abração e até mais. Até mais, prof. Obrigado. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado, professor. Tchau, Boa noite. professor. Obrigada. Boa noite. Né?